Bom dia. Hoje é 23 de setembro de 2018, é um domingo. Queria abordar alguns assuntinhos rápidos com vocês. Eu estava num grupo hoje e vi um comentário de um senhor que cuida da mãe, da esposa, e ele se queixando que ela fala que ele é o pior homem do mundo, que fala um monte de bobagem pra ele, como a gente vê realmente a pessoa que tá com Alzheimer falar. E ele citando que ele acredita que de repente ela até pensa isso mesmo, né? E que o Alzheimer torna as pessoas mais francas. Bom, eu queria dizer que, em primeiro lugar, isso não é verdade. A pessoa com Alzheimer, ela não reconhece nem a si mesma, tá? Que dirá você que é cuidador, né? Ela não reconhece a própria imagem. O que acontece com a pessoa com Alzheimer, primeiro, ela perde o filtro. Perde o filtro para tudo. Perde o filtro para o que vai falar, perde o filtro da sexualidade, né? Então é por isso, perde o filtro da higiene. Então é por isso que eles falam palavrão, às vezes adoidado, em alguns casos ficam com a sexualidade exacerbada e se portando estranho em alguns ambientes que não deveriam. A questão de higiene, por exemplo, uma vez eu fui num restaurante com a minha mãe começou a escarrar. Enquanto andava em direção à mesa, ela começou a escarrar. Então a pessoa perde o senso, o pudor, o filtro, tá certo? Eu, por exemplo, sou filho. A minha ligação com a minha mãe sempre foi, assim, dos filhos, foi sempre com quem ela teve mais ligação, né? Porque eu era o cara que ia com ela pro meio do mato catar planta, porque eu gostava de planta também. Eu era o cara que ia com ela assistir manifestação religiosa na praia, que a gente tinha curiosidade. Eu era o cara com ela que ficava de madrugada olhando pro céu, procurando OVNI, né? Então a gente tinha muita afinidade. A gente assistia a sessão da tarde junto, desde pequeno e tal. Então sempre foi muita ligação, né? Não que ela não gostasse dos outros, não amasse os outros, mas quem acompanhava ela nas coisas que ela gostava era eu. E hoje, obviamente, que eu ouço umas barbaridades dela, né? Eu não gosto de você, você é o filho daquilo, tal, essas coisas. A gente ouve. Você não presta, você não vale nada. Tem hora que ouve. Por que eles agem assim? A pessoa com Alzheimer, desculpe, gente, ela vive em pânico. Ela vive em pânico. Você pega na mão dela para levar ela para comer. Ela entra em pânico, porque ela não sabe, a partir do momento que você pegou na mão dela, o que vem depois. Então, gente, a gente tem que aprender a abstrair, aprender a separar doença e ser humano, tá? A minha mãe, ela briga se você vai pôr ela no banheiro, ela briga se você vai pôr ela para comer, ela briga se você vai tentar lavar a mão dela, tal. Então tem que ter tudo jeitinho, é tudo com jeitinho. É com música, é com carinho, é relevando as coisas que fala. E aí, eu peguei e comentei com a minha esposa, a gente tava tomando café agora de manhã, eu peguei e comentei com ela, falei, olha, o que o rapaz tá falando aqui e tal. E minha esposa falou, e eu percebo também. Aí minha esposa falou, então, mas não é todo mundo que tem sangue de barata como você, que aguenta as coisas. Eu também, às vezes, não aguento ouvir. Por quê? Porque minha mulher vai tentar dar um remédio pra ela chama minha mulher de vaca, sua vaca, porque tá dando um remédio. Tá entendendo? E eu já tinha percebido e percebo que minha mulher sente. Minha mulher fecha a cara, às vezes, quando recebe uns xingamentos desse. Mas eu venho falando com ela e venho trabalhando a minha esposa para ela absorver melhor. Porque minha mãe não sabe o que está fazendo. Ela não sabe, ela está em pânico. Ela não sabe o que vem depois de você chamá-la, o que vem depois de você tocá-la. Ela não sabe. E às vezes vem simplesmente uma colher para ela comer um doce. Mas já é o suficiente para ela xingar. Certo? Então esse é um dos assuntos que eu queria tratar. Um outro é que no nosso grupo Alzheimer e Você, uma senhora comentou que ela estava em desespero, coitada, tá?
E antes de mais nada, não vai nenhuma crítica aqui ao senhor que citou a esposa dele, e muito menos uma crítica a esse outro fato que eu vou narrar. São simplesmente fatos que aconteceram com eles e que acontece com todo mundo. E eu estou simplesmente querendo ajudar a mostrar como deve ser encarado, como deve ser enxergado, né? Então a mulher chegou no grupo da gente e estava falando que como que faz, que ela não aguentava mais, que ela estava desesperada, que ela ia acabar cometendo uma bobagem, porque a mãe quebra todos os pratos, porque a mãe quebra todos os copos, porque a mãe põe sujeira na geladeira, porque a mãe pega a roupa suja e fica esfregando em cima da cama. Bom, passei uma série de informações para ela, mas teve algumas que eu não passei, mas que eu vou passar agora. Gente, por exemplo, minha mãe, eu não dou comida nem no prato para ela. Eu dou comida para ela numa tigelinha de Tupperware, porque ela só come comida líquida, ela não tem dentição nenhuma, né? Então eu tenho que triturar tudo. Então eu pego uma tigelinha de Tupperware e dou alimentação para ela. Meu pai pegou uma fase de começar a derrubar muito copo na mesa. Derrubar muito copo. Vai pegar o copo para tomar o suco, para tomar o refrigerante, derruba. Hoje ele toma em copo plástico. Tá certo? Então a primeira coisa é que a pessoa às vezes está tão no desespero que ela não enxerga o básico. Primeira coisa, você está quebrando muito copo, você está quebrando muito prato, tá na hora deles passarem a usar utensílios plásticos. Ok? Se está colocando sujeira na geladeira. Bom, teoricamente, toda casa tem uma porta na cozinha. A porta da cozinha deveria permanecer trancada à chave, para essa pessoa não ter acesso à geladeira, certo? Mas não, Fernando, mesmo assim minha casa não tem porta que divide, é um loft e a geladeira está lá. Beleza, então a sujeira devia estar numa posição, num ambiente onde ela não tem acesso, né? A mesma coisa a roupa suja, devia estar num compartimento, num local onde ela não tem acesso, para que isso não aconteça. É isso que a gente tem que começar a diminuir os problemas. Enxergar soluções para diminuir os problemas. Eu vou parar um pouquinho o vídeo porque os cachorros estão brigando aqui. Só um minutinho. Então, como eu ia dizendo, e diminuindo os problemas. Se a pessoa tem acesso à sujeira, a pessoa com Alzheimer, ela não pode ter acesso à sujeira, ela não pode ter acesso à roupa suja, ela não pode ter acesso à cozinha porque ela pode fazer coisa muito pior. Ela pode abrir uma boca de gás e deixar aberta, por exemplo, né? Então a gente tem, infelizmente, que ir passando algumas chaves em portas. Não tem jeito. A mesma coisa quando o idoso perambula muito, né? Mas ele foge muito. Bom, se ele foge muito é porque ou o portão fica aberto ou porque a porta da sala fica aberta. Porque se você passar a chave, acostumar a passar a chave... Fernando, mas é difícil ficar com a casa trancada. Bom, é muito mais difícil sair procurando o idoso. Aqui a casa fica trancada, pra gente não correr risco. Tá certo? Novamente eu falo, não vai criticar ninguém. Eu entendo perfeitamente a pessoa que fica desesperada e pensa que vai acabar fazendo uma besteira. Eu já passei por isso, eu já pensei assim. Outros já passaram pela mesma coisa. É o desespero, é a privação do sono, sabe? É a depressão agindo porque você está arrasado com o idoso que está passando por aquelas situações. Então não vai aqui nenhuma crítica, vai simplesmente um incentivo, uma tentativa de ajudar vocês a enxergar de uma forma melhor, tá bom? Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe todos nós.